Tá. Boa tarde, Clarita, Sônia. Vocês estão com vontade de viajar? Deixa eu entrar aqui também no Instagram. Hoje vamos ter uma live muito especial. Quem estiver ao vivo com a gente já informa aí se o áudio está ok, se está tudo ok, se vocês estão preparados para essa novidade. Hoje tem o Bruno, né, Bruno, da Polaris Turismo comigo. Conta um pouquinho para a gente, Bruno. Qual que é o objetivo da nossa live de hoje? O que é essa surpresa que a gente preparou? Legal, Ana Patrícia. Primeiro, a gente que faz a Polaris Turismo agradece pela parceria que tem junto com você, Ana Patrícia, e viagem para a Itália. Toda a experiência que você tem de Itália, hoje você vive na Itália, conhece muito, monta muitos roteiros e, em parceria, nós viabilizamos, através da sua curadoria, um roteiro fantástico para apresentar para essas pessoas hoje. Então, antes de mais nada, Ana, muito obrigado por ser nossa parceira e por topar levar esse grupo na melhor época do ano para a Itália, com aquele que é o seu tempero, que só você que mora aí, que tem toda essa experiência para trazer para os nossos clientes. Perfeito. O prazer é todo meu. Gente, antecipando para vocês o objetivo da nossa live hoje, o objetivo é lançar, né, Toscana 2026, um projeto estruturado pela Polaris, com a minha colaboração, né, com a minha visão do que é o melhor da Itália, né, para quem não faz parte do meu público, que faz parte do público de repente da Polaris Turismo. Eu sou Ana Patrícia, trabalho com turismo aqui há mais de 15 anos na Itália, já tive aqui milhões de pessoas no nosso blog viajando para a Itália, mais de 6 milhões de pessoas no nosso blog, mais de 1.200 clientes já viajaram com a consultoria da Ana Patrícia. E ao longo desse tempo, né, desse período de carreira, a gente percebe que muitas pessoas, às vezes, têm a necessidade de uma viagem diferenciada, né, de uma viagem que não seja sozinha, de uma viagem que seja num pequeno grupo, que seja curado. Então, o objetivo dessa parceria é justamente atender, né, essa demanda, que é uma demanda que cada vez mais tem, né, isso para enfatizar que parceria, network é tudo, né? Para mim é muito importante o trabalho que a gente faz, né, Bruno? Não é um trabalho direcionado à agência de viagem, mas eu acredito muito no trabalho de agências de viagem, é justamente por isso que eu estou, né, apoiando vocês nesse percurso, tá bom? Pode falar. Perfeito. Não, ia só comentar que o Emerson Damário, que é o nosso CEO, fundador também da Polaris, ele confia muito no seu trabalho e ele preza muito pela experiência do cliente. Então o Emerson, ele, até como descendente de italiano, com toda a história que ele tem com a Itália, as vezes que ele já viajou, ele poderia tentar, por conta própria, montar esse grupo. Mas só que ele se preocupa muito, sabe, Ana, com a experiência dos clientes, e daí que entra você, com toda a sua expertise, você vive, respira a Itália todos os dias, mora aí, ajuda muitas pessoas com a sua curadoria. Então o Emerson pensou do lado de cá, conversando com a gente, e falou, olha, para a gente fazer essa viagem para a Itália tem que ser tudo do melhor. A melhor experiência, na melhor época, com a melhor curadoria, com os melhores hotéis, com a melhor logística. E daí surgiu o seu nome como essa referência que você tem na Itália. Hoje a gente está aqui no seu canal, mas provavelmente tem pessoas que estão aqui também que vieram da Polaris Turismo. Eu queria pedir para vocês que estão aqui no chat para conversar com a gente. Fala com a gente, pessoal. Vocês já conhecem a Itália, sim ou não? É a primeira viagem, é a segunda? Conta para a gente aqui no chat, só colocando sim ou não, se você conhece ou não a Itália, para a gente conhecer também vocês que estão aqui. E naturalmente, Ana, as pessoas que já vieram, porque te seguem aqui no teu blog, no YouTube, todo o conteúdo que você gera, é por conta da qualidade do que você entrega, de como você pode, simplesmente com as dicas que você entrega, melhorar a viagem das pessoas. E aí a gente traz uma verdadeira imersão na Itália, com a Toscana ali sendo a cereja do bolo, mas é até difícil falar que é a cereja, porque tem tanta coisa legal nesse grupo, que, nossa, as pessoas vão ficar encantadas quando conhecerem. E essa é só a primeira viagem, né? Próxima vez a gente vai vir para o sul, né? Para mim é Calábria, tá? Tô doidinha, sonhando já com essa viagem. É verdade. E a gente percebe que tem muitas pessoas que são apaixonadas pela Itália, pela cultura, pela gastronomia, pelo clima, por tudo no país. E é uma oportunidade nessa série que a gente vai fazer de grupo junto com a sua curadoria para poder explorar a Itália da forma que tenha a maior experiência possível. Mais autêntica possível. É isso aí.
Olha lá, por que viajar conosco? Estamos vendo aqui que várias pessoas, né, estão dizendo que já viajaram, outros não. Mas fala aí, Bruno, por que viajar conosco? Pois é, Ana, a Polaris é uma empresa que se preocupa muito com a experiência das pessoas. A experiência, a segurança, o conforto, a comodidade. Isso daqui vai além de comprar uma viagem. O que a gente entrega vai assim, além, realmente agrega na experiência. A gente sabe, a gente viu aqui no chat, olha, a maioria das pessoas já visitaram a Itália. Então, por exemplo, aqui a Sueli, a Vera, a Adriana, o Júlio, a maioria aqui, a Keila, a princípio, já foi 2 vezes. Então, por que que uma pessoa que já foi para a Itália precisa voltar a segunda, a terceira, a quarta? E, óbvio, não pode ser qualquer viagem. A gente vai aprofundando nessa imersão e a gente vai conhecendo cada vez mais a riqueza de detalhes que aquela experiência entrega para a gente, com calma, com curadoria. É sobre estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para poder viver realmente essa melhor experiência. Então, o que a Polaris hoje não faz, Ana Patrícia, é vender somente a viagem. O que a gente faz, na verdade, é entregar uma viagem, mas junto com ela um combo de serviço que gera experiência, acompanhamento, segurança e também, naturalmente, a viagem, que é a melhor parte disso tudo. Amém. Estou vendo aqui as respostas das pessoas indo pela primeira vez, há muitos anos atrás, mas pretendem em março de 2026. Pois é, e quem vai pela primeira vez embarcar com a gente nesse grupo vai ter a oportunidade de fazer um roteiro bem planejado. E um roteiro bem planejado, Ana, ele é importante porque alguns circuitos desses que vendem na internet, que estão disponíveis aí pela internet, são circuitos, vamos chamar de genéricos, que são feitos para serem vendidos em escala. Então, eles recebem centenas de pessoas todos os meses para fazer aquele grupo. É um grupo corrido que, assim, é a Itália, é a mesma Itália que a gente vai visitar, porém, com uma logística completamente diferente. E é aqui que está o segredo que a gente busca para a experiência do Grupo 2026, para que a gente não faça um circuito tradicional, algo que vai passar correndo pelos lugares, mas que a gente possa realmente viver, sentir e trazer essa experiência de volta conosco da Itália. Esse daqui é o ponto alto, realmente, do nosso roteiro e da parceria que a gente tem com a Ana Patrícia. Perfeito. Eu sempre brinco, né, que dentro do trabalho que eu faço, eu gosto de dizer que eu não sou, né, algumas operadoras de turismo, no sentido que para mim é muito importante a experiência do cliente. E eu acho que você colocou uma colocação muito importante, né? Às vezes viajar em grupo vira aquela correria, aquele batidão e acaba não tendo a experiência, né, de poder realmente conhecer a Itália, né? É muito importante a gente colocar o foco, né, Bruno, nessa Itália que é um museu ar aberto, né? E para poder apreciar ela tem que ter essa, de certa forma, um pouco de tranquilidade em alguns momentos da viagem, né? Mas, enfim, vamos começar a apresentar o que é, né, a nossa viagem. Não, legal, legal. Bom, então aqui tem esses principais benefícios. Só um ponto para poder fechar isso que a gente está conversando, Ana, que quando a gente escolhe um roteiro errado, poxa, eu tenho um sonho de conhecer. A Itália é um sonho. Muita gente realmente tem como objetivo de viagem ali, de sonho, viagem dos sonhos à Itália. E acaba olhando muitas vezes ali para a questão do preço e pode cair naquela... Se eu quero viver uma experiência, isso se torna uma armadilha, entrar em um circuito pré-formatado feito para vender para centenas de pessoas, e isso daqui não traz a melhor experiência. O que pode acontecer com pessoas exigentes, que querem viver a melhor experiência, querem ter essa comodidade? Elas vão acabar precisando refazer o roteiro da forma correta, com experiência, com o tempo para poder aproveitar isso tudo. Então, tomar a decisão de escolher um roteiro bem planejado vai fazer todo sentido, tranquilidade o tempo todo, porque o próprio Emerson, que é o nosso CEO, fundador aqui da Polaris, ele vai acompanhar o grupo, vai estar com vocês desde o aeroporto. Inclusive, daqui a pouquinho o Emerson vai entrar na live com a gente e ele vai, junto com a Ana Patrícia, conduzir toda essa apresentação, porque afinal de contas, gente, foram os dois que sentaram para poder conversar. Obviamente, a Ana Patrícia, com toda essa experiência que vocês já conhecem, inclusive quem não conhece, recomendo que se conecte aqui com o conteúdo dela no canal do YouTube, porque realmente são dicas valiosas que ela entrega. E o Emerson, junto com a Ana Patrícia, eles sentaram, pensaram muito sobre esse grupo, eles questionaram se realmente aquele era o melhor caminho, até que chegou em uma verdadeira joia para apresentar para vocês. E aí eu queria chamar nesse momento o nosso CEO, o Emerson Damário, para ele, junto com a gente, apresentar esse roteiro também. O Emerson está por aí, Ana? Maravilha, vou adicionar ele agora. Peraí. Vamos lá. Emerson, boa tarde.
Tá Olá, animado de apresentar essa viagem? animadíssimo aqui. Estava ouvindo vocês falar que eu tô todo assim, vamos falar. É isso aí. É muito exclusivo, muito bacana, vai ser fantástico. Legal, Emerson. Quando a gente começa a planejar um roteiro, a gente sabe que dentro desse roteiro tem aquilo que chama os highlights, são os destaques do roteiro. Eles são fundamentais para a gente falar, olha, para fazer um roteiro realmente imersivo, de experiência, esses lugares não podem ficar de fora. E a partir daqui a gente começa uma logística de roteiro para que a viagem seja confortável e segura para todo mundo. Emerson, conta para a gente aqui junto com a Ana, para quem está na live, quais são os destaques dessa viagem? Legal, vamos lá, Bruno. Na verdade, assim, a Itália é apaixonante, né? Eu sou apaixonado pela Itália, tanto quanto a Ana. Eu vivo a Itália o tempo inteiro, porque a gente, além de ter a parceria super com a Ana, eu trabalho com turismo há 30 anos, então já mandei diversas pessoas para a Itália. A todo momento eu sou ítalo-brasileiro também, como a Ana, né? Moro no Brasil, não moro na Itália como a Ana, mas a gente tem vários pontos de destaque nesse roteiro, né? Coisas que não pode faltar de jeito nenhum. Então, uma viagem para a Itália, não pode faltar o Coliseu, né, Ana? O Coliseu é um ponto alto. Embora a viagem a gente está muito focando na Toscana, a gente tem algumas coisas que a gente colocou justamente por isso. Então, imagina uma pessoa que nunca foi para a Itália, por exemplo, ela vai passar por Roma, porque obrigatoriamente o voo desce lá, então não tem como. A gente passou por Roma, vamos fazer o Vaticano, vamos fazer o Coliseu, já está ali do lado, está ali pertinho e são pontos altos, chaves da viagem, né, Ana? Mamma mia. Eu sempre digo, né? Eu morei 3 anos na cidade eterna, que é Roma, quando eu cheguei na Itália aqui 23 anos atrás. Olha aí, Bruno, você achava que eu era novinha? 23 anos atrás, quando eu cheguei na Itália, eu morei 3 anos, gente, em Roma. E eu posso dizer que realmente a gente pode passar em frente do Coliseu milhares e milhares de vezes, mas a gente não cansa nunca. Então, é óbvio que não tem como a gente fazer um roteiro, né, pela Itália se a gente não coloca esses pontos fortes na cidade eterna, que é o Coliseu, e também aqui, nesse caso, obviamente, né, o Vaticano com a Capela Sistina, né, Emerson? Assim, Ana, eu particularmente eu sou apaixonado por Roma, uma das cidades que eu mais gosto no mundo, assim, ela é um museu a céu aberto, né? Assim, eu acho que o fato da preservação, dos monumentos, tal, eu acho que Roma pega muito pesado nisso, né? Então é super bacana, né? Continuando os pontos altos ali, a gente tem Montepulciano, a gente vai visitar uma vinícola ali em Montepulciano, super bacana. Uma cidade também alta ali já, vindo para a Toscana, né? Siena, e aí a gente tem a Piazza del Campo, como destaque ali, que também, cara, essas cidades todas na Toscana, né, Ana, são apaixonantes, né? Nossa, eu me lembro sentadinha ali naquela praça que vocês estão vendo, gente, num pôr do sol é uma coisa realmente que é fora do mundo, né? É mágico. Siena realmente é uma cidade que é única, né? E uma coisa que é sempre importante dizer, que eu gosto muito, né, de enfatizar, e daí, quando vocês tiverem a possibilidade ao longo dessa viagem, depois vocês me falem, a Catedral de Siena. A Catedral de Siena é uma das catedrais mais lindas da Itália. É algo realmente assim absolutamente incrível de ser visitado. Eu sempre digo, né? A gente, quando vai em Florença, tem o Duomo de Florença, que é grandioso, mas quando entra, ela tem uma arquitetura muito simples. Já não, já quando você entra na Catedral de Siena, gente, você por um minuto não consegue nem respirar de tanta beleza que tem naquela catedral. Então lembrem disso, tá, Emerson? Se eu não estiver quem sabe, né? Quem sabe eu não vou estar nesse grupo viajando também com vocês. Mas depois vocês me façam a comparação entre as duas catedrais, porque realmente são incríveis. Deixa eu fazer só uma observação aqui, Ana, que eu achei muito interessante quando eu vi aqui no comentário. Tem aqui o Marco. O Marco está dizendo assim, olha, como alguns de nós viajam sozinho, peço que considerem também esta possibilidade. Gente, viajar em grupo é o paraíso para quem viaja sozinho, porque normalmente a gente deixa de fazer uma boa viagem porque não tem uma companhia para estar conosco. E o grupo, você vai sozinho e volta com múltiplos amigos novos e talvez nunca mais você fique com esse problema de deixar de viajar porque está sozinho. Aí o Marcos pede aqui para a gente para que nós consideremos essa possibilidade. Marcos, a gente já trabalha dessa forma pensando em vocês que viajam sozinhos e uma das nossas missões ao longo desse processo do grupo é fazer com que vocês se conectem na Itália.
É sobre isso, Bruno, exatamente. Assim, a gente, inclusive, a gente privilegiou um grupo menor. O grupo vai ser um grupo de 20 pessoas justamente para ter essa interação, para que todo mundo fique próximo, consiga conversar, consiga fazer amizade. Então, a ideia é a gente sair com 20 novos amigos, na verdade, esse é o ponto. Bravíssimo, Emerson. Eu queria enfatizar isso da gente, porque eu sou uma daquelas pessoas que sou muito contra viagens de grupos enormes. Eu acho que a gente perde, né, a magia e vira aquela correria. Então, um dos pontos fortes, né, e provavelmente essa também é uma das razões que eu apoio, né, e que eu apoiei o Emerson desde que ele entrou em contato comigo, né? Para quem não sabe, o Emerson é meu parceiro há muitos anos, tá bom? A gente trabalha já há muitos anos e ele é o meu parceiro oficial para, né, para compra de bilhetes para os meus clientes, né? Quando os clientes querem, eu já mando para o Emerson, porque é uma pessoa de muita confiança, né? E que eu tenho realmente, assim, essa grande confiança. Então, um dos pontos fortes dessa viagem é justamente, né, o fato de que não é um grupão, não é aquela viagem com um grupo massacrante de muita gente que daí vocês não conseguem nem se comunicar, né? E vira ali grupinho, né, de pessoas. Então a ideia é justamente ter um grupo menor, né, mais focado e que esse grupo tenha, né, esse prazer de realmente curtir os momentos, né, Emerson? Muito bom isso, tá? Essa é a ideia. E aí, continuando aí no destaques, Ana, a gente tem Torre de Pisa, que é um ícone na Itália, não tem como ir para a Itália e não ver a Torre de Pisa, né? Super famosa. Lá em Florença, a gente vai passar pela Galeria dell'Accademia, Ponte Vecchio e Cinque Terre. Alguns dos destaques aí do roteiro, né? Deixa eu ir passando aqui. Vamos lá. Ai, olha, gente do céu, dei uma olhada na magia de Cinco Terra, tá? Eu tenho que enfatizar isso. Cinco Terra é um dos lugares mais lindos da Itália, tá? Então não tínhamos como não colocar nessa viagem também Cinco Terra, porque realmente a gente queria que vocês tivessem, né, esse mix de panoramas. Vocês vão perceber que a gente tem um mix de panorama, né, entre a cidade eterna, que é Roma, né, essa beleza mais rural do interior da Toscana, Florença, né, cidade renascimentista aí por excelência, Cinco Terra, olha lá, e vamos lá, com mais o que aqui, Emerson? Oh, Verona, super romântico em Verona, né? Inclusive, essa estátua aí, na verdade, ela fica na pracinha ali, na casa ali, na verdade, da Julieta, né? Ali na pracinha, e você pode tocar na estátua, tem toda uma simbologia. Do lado tem os cadeadinhos que você, se você tiver com o seu amor, você vai lá, coloca o cadeadinho, é super bacaninha também, bem legal. Continuando ali por Veneza, cara, não tem nada mais romântico que Veneza. Eu sou apaixonado por Veneza. E a gente vai fazer, inclusive, um passeio de gôndola que está incluído no pacote. Então, a gente vai poder fazer um passeio ali que é super bacana, bem legal. No pôr do sol, ele fica demais, né? Realmente fantástico. E aí, continuando, a gente tem o Duomo ali de Milão, né? E para finalizar, a gente finaliza ali no Lago de Como, também lá na região ali de Milão, mais lá para o norte. Estou aqui já voando com a mente. Juro. Ai, vai lá. Legal. Então, como a gente comentou, esse é um roteiro super planejado, ele está nos mínimos detalhes. Eu e a Ana, a gente sentou por diversas vezes, a gente discutiu esse roteiro exaustivamente, né, Ana? Para ter a melhor experiência. A gente fez isso, sei lá, a gente ficou um tempão, tira lugar, coloca lugar, e a gente foi desenhando ele exatamente da forma que a gente entende que será a melhor experiência. Além do roteiro, um ponto bem importante, Ana, assim, esse ponto é, assim, eu diria que é um dos mais importantes, que é a relação à hospedagem. A gente escolheu também hotéis a dedo, hotéis que sim, são hotéis bacana, tá? Então são hotéis de conforto legal e são hotéis bem localizados. Essa era uma das coisas que eu e a Ana, a gente falou muito sobre isso. E assim, a gente tem uma viagem que é uma viagem relativamente curta, né? Então, assim, ficar mal localizado não faria sentido. Então, a gente pegamos hotéis super bem localizados, que de repente, no tempo que tiver livre, consiga fazer alguma coisa a pé, caminhar pela cidade. Então, esse é um ponto bem importante. Os hotéis são hotéis de conforto bacana e são hotéis que são super bem localizados. Além, obviamente, de todos os passeios exclusivos, degustações de vinhos, a gente vai visitar 2 vinícolas e paisagens de tirar o fôlego. Aliás, as vistas da Toscana, Ana, fala sério,
é de tirar o fôlego, né? Anderson, Emerson, perdão. Deixa eu te falar uma coisa que eu estava aqui refletindo. Gente, uma coisa que eu queria enfatizar, e porque é muito importante, tá? Eu trabalho com turismo, tem assim como o Emerson, né? Trabalha aí há mais de 30 anos, né? E eu trabalho aí há mais de 15 anos. E, inclusive, eu trabalhei muitos anos como operadora de turismo, né? No início da minha carreira. A maior parte, infelizmente, tá? Isso a gente tem que dizer, a maior parte, né? Muitas operadoras de turismo, quando trabalham criando grupos, eles colocam os clientes em hotéis, normalmente hotéis que são muito fora de mão, né? Muito, muito em periferia, com muita dificuldade. Então, por que a gente está enfatizando isso? Porque, apesar de ser uma viagem em grupo, não é uma viagem onde vocês vão estar num hotel lá fora do mundo, que para ir para o centro vai ter que ficar pegando táxi, pelo contrário, tá? Então, isso daqui é um ponto muito importante a ser considerado, porque não vai ter gastos extras, né, com táxis aí para poder ir ou para poder voltar. Então, isso daqui, além de representar menos gastos, né, com transporte nos momentos de tempos livres de vocês, também significa poder curtir muito mais a vida noturna das cidades. Isso aí é um ponto realmente muito importante numa viagem como essa, tá bom? Além disso, um outro ponto importante, né, com relação a exatamente isso que você está dizendo, é os passeios, porque a maior parte das operadoras, a gente tem os valores super baixos, só que quando vai ver não inclui nada, inclui um hotel lá na periferia, não tem as entradas, não tem guia, não tem o transporte, não tem absolutamente nada. Aí a pessoa, quando chega aqui, beleza, ela pagou mais barato lá, mas quando chega na Itália, cara, vai fazer um desembolso gigantesco, porque, na verdade, não tem nada incluído no pacote, né? Inclui-se a hospedagem, alguma outra coisa, mas, em geral, os pacotes não tem muita coisa. Eu até digo, eu morro de medo de vender, inclusive, alguns grupos de algumas operadoras, justamente por isso. Porque tá cheio de pegadinha ali dentro. Então tem que tomar muito cuidado, na verdade, né? O que se inclui, o que se não inclui. A gente desenhou essa experiência com tudo incluído, que é muito melhor, né? Já posso ir para cá? E aí, Ana, por que viajar em maio é uma época legal? Você que mora aí na Itália, que conhece muito bem essa época, por que você acha que é uma época bacana? Porque é primavera, gente. Não é início da primavera, ou seja, a gente começa aqui a primavera no dia 23 de março. Agora, final de março, abril ainda são 2 meses bem inconstantes com a temperatura na Itália. Então, maio já começa, né, a ser um clima muito mais prazeroso. Ainda não faz um calorzão. E quando a gente fala de calor, vocês não têm ideia, né? Para quem já viajou aí para a Itália durante o verão italiano, sabe do que estamos falando. Podemos chegar a mais de 40 graus, né? Então, isso dificulta muito os passeios. Então, esse período aqui é um período realmente perfeito para esses passeios que vocês vão fazer, né? Porque estamos já no auge da primavera, não está naquele clima ruim, mas não está num clima de muito calor e não tem tanta gente viajando como, né, como é no caso aí do mês do verão. Então, realmente é um período muito prazeroso, né? Prazeroso para tudo aí para vocês, tá? Então, para quem pergunta, né? Quais são os melhores períodos para viajar para a Itália? Eu sempre gosto de dizer, né? Maio, início de junho e setembro. Para mim são 3 meses muito favoráveis. E não é à toa que o grupo, né, Emerson, foi colocado aí no mês de maio, né? A gente colocou justamente essa data por isso, porque está um tempo legal, não está cheio, a gente consegue fazer com um pouco mais de calma, não naquele desespero, naquele calor insuportável. Então, ele foi escolhido também a dedo a data para ter justamente a melhor experiência. Com certeza. Cidades vivas e autênticas, fotografia perfeita. Gastronomia, vinhos, massas frescas e sabores típicos da estação. Delícia. Vamos falar um pouquinho? Você quer falar um pouquinho do dia a dia? Vamos lá, vamos passar o dia a dia. Então, a gente começa esse roteiro lá no dia 1º de maio, lá no Dia do Trabalhador, justamente para poder curtir esse momento, né? Então, a gente vai embarcar num voo, num horário bacana, Ana. O que eu quero dizer com isso, tá? A gente vai embarcar às 2 horas da tarde e a gente vai chegar em Roma muito cedo. A gente vai chegar às 6 horas da manhã do dia seguinte, já para a gente poder aproveitar a cidade como um todo, né? Então, a gente vai chegar tranquilo, vai direto para o hotel, a gente já combinou com o hotel early check-in, então todo mundo vai poder chegar, já se acomodar, já entrar nos seus apartamentos. Então, isso também é uma vantagem, porque normalmente os hotéis só conseguem abrir o check-in
2 horas da tarde. No nosso caso, a gente já vai entrar já direto para o hotel. A gente já negociou com o hotel isso, que é bem bacana. Gravíssimo, já ia dizer isso, tá? Olha aí, gente, isso aqui é um outro ponto a ser considerado. Como vocês percebem, não tem pegadinha, né? Até mesmo porque, com todo respeito, né? Tanto eu como o Emerson somos duas pessoas muito chatas e muito éticas, né? No que fazemos. Então, não tem pegadinha, né? De que vocês acham que estão fazendo uma coisa e, na verdade, depois recebem outra, né? Então, isso daqui também é outro ponto muito importante de poder chegar e já entrar no hotel. É óbvio que isso aqui tem um custo a mais, né? Que é tudo previsto, né? Mas não é uma coisa que vocês vão ter que se preocupar, né? Chega, já vai para o quarto, já dá uma descansadinha para poder sair para conhecer, né, nosso Museu Vaticano. É isso, já no dia seguinte, então a gente já chega cedo, descansa um pouquinho, e aí à tarde a gente já tem a visita lá no Museu nos museus do Vaticano, na verdade, Capela Sistina. Ah, é importante, Ana, todos esses passeios terão guias em português, tá? Isso é bem importante também. Então, não vai usar. Em alguns momentos a gente vai usar o audio guide, mas nos passeios principais, como o Vaticano, o Coliseu, a gente vai ter um guia local, que vai estar lá em português e nos ajudando, orientando. Isso também é um fora também, né? Porque é bem legal, né? No dia seguinte, então, a gente faz a Roma Barroca, né, Ana? Então, Coliseu, Fórum Romano, Fontana de Trevi. A gente vai estar do outro lado ali, na verdade, do Vaticano, mas conhecendo toda a parte ali da Roma Barroca. Maravilha. E, finalmente, que delícia. Finalmente, a gente começa a subir para a Toscana. Então, a gente vai dar uma passada rápida ali em Roma, pelo que a gente viu, e a gente já começa, então, a subir a Toscana. A primeira parada a gente faz ali em Montepulciano. Em Montepulciano a gente tem uma visita a uma vinícola para fazer degustação de vinho. Chegando ali, a gente vai ficar um tempo ali em Montepulciano e subindo para Siena, aí, como a Ana falou, para a gente visitar a praça principal que está nessa foto aí, super bacana. Que delícia. Continuando na Toscana no dia seguinte, a gente estará hospedado, na verdade, em Siena, né? E a gente vai dar um pulo até San Gimignano. San Gimignano tem várias histórias bacanas, né, Ana? Fala um pouquinho aí pra gente o que você acha de San Gimignano. San Gimignano, a cidade das torres, né? Assim como, na verdade, a cidade de Lucca. Mas, enfim, com certeza, o ponto forte de San Gimignano, além da beleza desse centro medieval, é, obviamente, né, a possibilidade de experimentar o gelato da Dondole, que é considerada a gelateria melhor ao mundo aí por tantos anos, né, mas realmente tantos anos, eu acho que desde 2015, se não me engano. Então, realmente, essa cidade aqui é uma outra cidade mágica. Montepulciano também, tá, gente? Montepulciano não deixa nada a desejar, e poucas pessoas sabem, Emerson, aqui em Montepulciano, que foi aqui que foi girado o famoso filme lá dos vampiros. Todo mundo acha que foi em Volterra, mas não foi. Foi aqui em Montepulciano, tá? Inclusive, se vocês quiserem, depois olhem um vídeo de Montepulciano no nosso canal YouTube, que a gente mostra lá a praça principal, onde, né, tem a famosa cena lá dos vampiros. Muito legal. E aqui a famosa catedral, que eu tanto falei, né, que é realmente aí fora da normalidade. A beleza dessa igreja é realmente incrível. Não, quando eu fui para San Gimignano, Ana, eu vi a fila da Dondole, eu achei, cara, não vou pegar essa fila. Mas você tinha me dito tanto, porque a Ana já tinha falado, não, mas tem que ir, tem que ir, tem que ir. E aí eu peguei a fila e fui, né, pelo amor, né, Ana? É maravilhoso aquele sorvete, é muito bom. O gelato da Itália. Aliás, gelato da Itália não tem outro no mundo, não existe igual, é o melhor do mundo, realmente. No dia seguinte, a gente continua ali em Siena, porque a gente dorme em Siena também, e a gente vai fazer uma visita em Panzano e Pisa, tá? E aí, obviamente, a gente seguindo para Florença aí na viagem. Mas a gente também dá uma passada em Pisa, que é a torre, que, enfim, não tem como deixar de ir, e Panzano, que aí... Fala um pouquinho pra gente, Ana, Panzano. Passando no centro do Chianti, né, do famoso Chianti, né, uma das zonas turísticas, digamos, para o vinho mais importante da Toscana, né? Então é uma outra parte da Toscana que não tinha como a gente realmente não colocar nessa viagem, né, Emerson? Exatamente.
E Pisa, não tem o que dizer, né? Vocês absolutamente têm que ir ali na frente, colocar a mãozinha e fazer a famosa foto, né, da Torre de Pisa. Então, aqui, dessa forma, a gente centraliza, digamos, em alguns dias, o que é realmente o melhor do melhor da Toscana, né? E respondendo aqui, Gláucia, boa tarde, perdi o início, ficará gravado assim, gente, para quem entrou depois, a live vai ficar gravada no meu canal YouTube, tá? Então, depois vocês podem ver com certeza, né, desde o início, tá bom? Vamos lá, e aqui no dia seguinte estaremos em Florença. Florença, capital da Toscana, né? Florença, na verdade, ela é uma cidade mágica, né, Ana? Assim, é inesquecível o pôr do sol, por exemplo, você poder ver o pôr do sol e ver a cidade lá de cima, né? Essa catedral, por exemplo, ela é magnífica, ela é linda, olhando no pôr do sol dela, exatamente nessa foto que está aí, é inesquecível. É realmente inesquecível. E conhecer Florença, na verdade, como na sua essência. A gente vai ficar num hotel, Ana, super centralizado, super bacana, do ladinho ali da Ponte Vecchia, que está aí, do ladinho da Galeria Uffizi, do ladinho do Academia, então a gente vai estar bem naquele meinho ali, super bem localizado. E Florença também é a capital, né, da Toscana. Então a gente está no ápice do renascentismo do mundo, né? Então, fenomenal. Acho que assim, esse ponto é tirar do fôlego. Esse dia eu quero estar com vocês. Eu acho que eu vou vir até Roma para viajar com vocês a partir de Roma, tá, Emerson? Ah, nesse dia a gente vai fazer um bate-volta até Cinque Terre. A Ana comentou aí um pouquinho sobre Cinque Terre. Cinque Terre tem os cartões postais mais lindos ali da Itália, né? É uma cidade toda coloridinha, toda bonitinha, já está no litoral, na verdade, né? E acho que faz muito sentido, né, Ana? O que você acha? Gente, assim, o que acontece? Esse roteiro, né, ele é estruturado, como a gente já passei no início para vocês, de forma que vocês tenham esse mix, né, de panoramas, porque a Itália é um país realmente, né, a gente tem aí mais de 70% do patrimônio histórico da Unesco na Itália, e é justamente esse mix de belezas, né, paisagísticas, naturalísticas, arquitetura, história, arte, e, obviamente, aqui um litoral fantástico. Então, Cinque Terre é outro ponto muito forte desse roteiro, né? Ter a possibilidade de passear por esses vilarejos aqui realmente não tem preço, tá? Vai ser um outro dia muito importante, né? Que vocês vão realmente curtir muito na nossa Itália. E fazer isso em maio é maravilhoso, porque é uma cidadezinha com pouquinhos aí de ladeiras, né? Nada de exageradamente, que dá para fazer tranquilamente, mas fazer ela durante o verão italiano seria bem cansativo. Então, fazer no mês de maio vai ser realmente muito mais tranquilo. Belíssimo. Que delícia! E aí, vamos degustar uns vinhos novamente, Ana? Acho que essa é a ideia do dia 9, na verdade, né? A gente vai continuar ali na região da Toscana, então a gente vai até Valpolicella, fazer uma degustação de vinho ali na região lá de Verona e conhecer a Casa da Julieta. Tem um filme super legal, Ana, que eu sempre indico para quem quer conhecer um pouquinho sobre a Casa da Julieta, sobre a história. É um filme super recente, que eu acho que chama inclusive A Casa da Julieta, se eu não me engano. É um filme bem recente, ele fala um pouquinho ali daquela sacadinha ali e tal, cara, é bem legal, é super bacana. E acho que é uma visita nesse dia, é uma visita super legal também, porque a gente faz uma vinícola e conhece Verona, né, que é o berço ali da história de Romeu e Julieta. Maravilha. Então, para quem gosta de vinho, né, como vocês percebem, a gente realmente uniu um pouquinho aí do melhor da Itália, mas também da gastronomia, né? Com esse outro território aqui de vinhos, que é realmente de uma beleza, gente. O vinho é maravilhoso, né? O vinho dessa zona ali perto do Lago de Garda, mas o território também é realmente de uma beleza única. E no dia seguinte, a gente não tem como, né? Vocês esqueceu de dizer que vão dormir nessa noite em Verona, não é Verona que vão dormir? Essa noite vão dormir em Verona, exatamente. Ok, e no dia seguinte, né, a gente tem o passeio por esse lugar mágico. Não, Veneza não tem como. Veneza é realmente mágico. Eu sou apaixonado por Veneza, até porque a gente
pensa que a gente, assim, em vez de rua normal lá, tem as ruas são de água, né? Então as gôndolas, toda a embarcação lá, tudo funciona, várias ilhas, né? São, sei lá, dezenas de ilhas que tem na região, todas são ligadas por esses canais. E as pessoas podem, inclusive, pegar. A gente vai pegar, na verdade, duas vezes, né? Porque a gente, inclusive, a gente vai ficar hospedado, Ana, em Piazza San Marco, né? Que é a praça principal ali de Veneza, onde estão a igreja, onde está a catedral, na verdade, de São Marco, né? Onde está Rialto, enfim, onde estão os pontos turísticos estão ali. Então a gente vai dormir exatamente onde deve dormir quando vai para Veneza. Porque também tem outro ponto, né? Tem muitos roteiros que acabam dormindo fora de Veneza, que é mais barato no final, então as pessoas acabam economizando, mas para chegar até Piazza São Marco, a catedral, etc., tem um trabalho gigante. Então a gente já vai fazer isso. A gente vai dormir onde deveria exatamente. E, obviamente, fazer um passeio de gôndola, né, Ana? Passeio de gôndola em Veneza, ela é mágico, é tudo de bom, é romântico, é inesquecível. Mamma mia. Estamos indo para a finalização, gente. Olha só, fechando aqui quase com chaves de ouros, né? Indo para a cidade, né? A cidade da nossa Viviane, que acabou de chegar, né, Vivi? A cidade mágica de Milão, né? Poucas pessoas, às vezes as pessoas não querem conhecer Milão, mas Milão, gente, é uma cidade que surpreende sempre, tá? Realmente é uma cidade, né, capital da moda, né, uma das capitais da moda no mundo. O Duomo, né, subir na catedral do Duomo também é uma coisa, é uma experiência muito única, né, assim como subir, tá, no Duomo de Firenze, mas ali eu sempre digo que ali exige um pouco mais de fôlego, né, afinal de contas estamos falando de mais de 420 degraus para subir na cúpula do Duomo de Florença. Já aqui não, aqui é mais tranquilo, então dá para fazer inclusive com elevador, e vale muito a pena, realmente muito bonita, né? É muito bonito o panorama que tem da catedral. E obviamente, vamos, né, fazer um jantar na Ville. Na Ville, para quem não sabe, é uma das zonas mais importantes, né, para o movimento, para a vida noturna da cidade de Milão, assim como é Trastevere para a cidade de Roma. Então, é um outro lugar muito legal que vai, né, assim, que vai valorizar muito a experiência de vocês. E esse jantar também está incluído. Muito bem. Legal. No dia seguinte, a gente vai até o Lago de Como, fazer um passeio super especial. A gente sai logo cedo do hotel, já com todas as malas, vai para Como e depois a gente vai direto para o aeroporto embora. Enfim, encerrar com chave de ouros, né? Chave de Essa ouro. essa era a ideia. Nosso voo ele parte à noite, só no dia 12. Então, durante o dia, a gente vai poder ainda desfrutar o Lago de Como. A gente vai estar ali do lado, então nada mais justo que a gente faz um passeio, conhece lá e vai para o aeroporto tranquilamente. Para quem não sabe, tá, gente? Lago de Como ele está praticamente a 40 minutos do aeroporto Malpensa, né? Que é o aeroporto onde vocês vão partir. Então, a partida diretamente, né? Então, chegada pelo aeroporto de Roma Fiumicino e a partida pelo aeroporto de Malpensa, que é realmente o ideal para uma viagem para a Itália. Tá bom? Então, isso vai dar uma tranquilidade muito maior, né? Um descanso muito maior, de modo geral, para vocês. Isso daí, Simone, retorna por Milão. Benefícios exclusivos. Você quer passar mais alguma coisa para eles ou podemos ir aqui para os benefícios Não, acho que a exclusivos? gente pode seguir, eu acho que dá para seguir sem problema nenhum. Então, quais são os benefícios dessa viagem? Então, de novo, tanto eu quanto a Ana, eu tenho 30 anos de turismo, e a Ana mais 15 anos de turismo, né, Ana? Então, junto a gente tem 45 anos de turismo, pensa só. A gente fez uma viagem justamente detalhada, pensando no roteiro, pensando em todas as situações que poderiam acontecer. Então, qual é a primeira vantagem, então, que a gente falou? Tá em hotéis centrais, hotéis de alto padrão. Então, assim, não é hospedagem afastada, nem com localização ruim. Então, a ideia é que a gente estivesse realmente em hotéis centrais e legais. Essa é a ideia. E em português, então, estou no roteiro, então a gente vai estar assistindo. A todo momento, assim, a gente vai ter, Ana, não só um guia, né? A gente tem, em alguns momentos, dois guias. Porque a gente tem o guia acompanhante, que vai nos pegar no aeroporto, lá em Roma, quando a gente chegar.
e vai devolver a gente lá em Milão quando a gente for embora. Então a gente vai ter um guia acompanhante o tempo inteiro. E a gente tem uns guias locais. Então a gente, quando a gente vai no Coliseu, a gente tem um guia local que a gente contrata também em português, que vai estar ali assessorando o tempo inteiro. Então, assim, falta de assessoria a gente não vai ter, né? Acompanhamento o tempo inteiro. E aí elimina, obviamente, aquela questão: eu não sei falar italiano, eu tenho medo de comunicar, eu tenho, sei lá, qualquer perrengue, a gente vai estar com guia ali em português o tempo inteiro, então isso faz uma baita diferença. Ingressos garantidos em todas as atrações. Também esse é um ponto importante que a gente já comentou, que nosso pacote a gente quis deixar ele o mais completo possível, para que a pessoa não faça desembolso na hora, entendeu? Então a ideia é que a gente tenha todos os ingressos estão incluídos. Todos os museus, todas as vinícolas, tudo que a gente visitar estará incluído também. Isso evita fila, evita dor de cabeça, evita ter que comprar em cima da hora e o valor ser muito mais caro. Então a gente já vai sair daqui com tudo programado, tudo comprado, exclusivo. E experiências exclusivas. Então a gente quis também colocar, não a Itália normal, né? A gente quis colocar algumas coisas que poderia melhorar a experiência das pessoas, como a visita em Montepulciano, Valpolicella, as vinícolas, Cinque Terre, os barcos todos incluídos, o jantar em Milão de despedida, Lago de Como, enfim. A gente colocou várias experiências que a gente não vê num roteiro tradicional. Muito bem, não tem muito o que dizer aqui, né? Acho que a gente enfatizou bastante. Tem algumas perguntas ali no chat, mas a gente responde depois, né, Emerson? Sim, tranquilo. Ok. A gente tem um benefício exclusivo também, então, conforto aí de todos os traslados, todos privativos, os barcos em Veneza, maleteiros, para a gente ter que ficar carregando mala, a gente vai ter os maleteiros que também já está tudo incluído. Seguro viagem também, isso é bem importante, né? Porque na Europa é obrigatório o seguro viagem. Para qualquer viagem para a Europa é obrigatório e já está incluído também. Então, assim, preocupação zero. Contratou um grupo, está no grupo, está preocupação zero. Tanto com seguro, quanto com mala, traslado, guia. Grupo reduzido, então, o que a gente comentou, são um grupo de 20 pessoas, não é aquele grupão com 40 pessoas, ônibus gigante, confusão, nada disso, a gente está num grupo bem reduzido. E a ideia do grupo reduzido é justamente a gente fazer uma família, fazer todo mundo que se conheça, que consiga sair com amizades para o resto da vida. E eu acho que é aquilo, né? Uma das pessoas perguntou aí, eu vou estar sozinho e tal. Essas viagens justamente para as pessoas que estão, que não tem acompanhante, cara, já tem 20 pessoas ali que estão acompanhando. Acho que é isso. É um grupo pequeno. O que um grupo pequeno permite? Uma logística também mais rápida, né? Então, imagina juntar 40 pessoas ali no Vaticano para entrar no ônibus, isso acaba atrasando um pouco o grupo. Um grupo menor, a logística, obviamente, ela é muito mais rápida, né? E além do guia acompanhando tudo no evento, e eu estarei acompanhando também esse grupo. E algumas perguntas frequentes. Para quem é o perfil desse grupo? O perfil desse grupo, Ana, são para as pessoas exigentes, que gostam de viajar com comodidade, com tranquilidade, que gostam de ter pessoas ali ao lado, de fazer novas amizades. Então, esse é o perfil do grupo. São pessoas que gostam de viajar e gostam de ter comodidade. Eu acho que esse é o ponto. Um ponto importante também, não precisa de visto. Tá precisando do passaporte, o passaporte tem validade acima de 6 meses, mas também não tem que se preocupar com o horário de trem, com dirigir, por exemplo, entendeu? Então, assim, por exemplo, porque para dirigir, né, na Itália precisa de uma permissão internacional. Nesse caso, a gente vai estar com o grupo, a gente vai estar com os transfer, então a gente precisa do passaporte por 6 meses, não precisa de visto. E as opções de pagamento, a gente vai falar um pouco mais abaixo, mas ele pode ser parcelado no boleto e no cartão de crédito sem juros. Espera que eu vou já passar aqui. Ok. E aí a gente tem uma oferta exclusiva para hoje.
Então, para quem está assistindo a live, para quem está há 40 minutos aqui com a gente, ouvindo a gente falar desse roteiro maravilhoso, a gente tem uma oferta exclusiva para as pessoas que estão aqui na live. Maravilha. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, pessoal do Instagram que está pedindo informação. Vocês depois podem me mandar uma mensagem no direct que eu mando todas as informações para vocês, tá? Eu passo já para vocês aí o contato do Emerson, para vocês, né, já agilizarem tudo com ele, tá bom, gente? Então, vocês aí do Instagram podem mandar mensagem, tá? A gente fica no aguardo de vocês. Peraí. Acho que pulou um slide, Ana? Não. Não, oferta exclusiva para hoje, né? Não, beleza. Então tá bom, tá bom. Beleza, então assim, a oferta exclusiva, então assim, a gente tem uma entrada, tá, de R$500. Essa entrada, Ana, de R$500 é só para a gente garantir a vaga. A gente, na verdade, não tem mais 20 lugares, a gente tem 18 lugares, porque a gente tem 2 pessoas que já compraram o roteiro, que vieram da lista de espera do grupo anterior. Né? Então, quando a gente faz esses lançamentos assim, a gente tem bastante gente aqui que está assistindo a live, que está no YouTube, que está no Instagram. Então, as pessoas que estão aqui, elas têm prioridade. Tá? Então, R$500 é só para a gente poder segurar a vaga das pessoas. E esse R$500, Ana, assim, porque a gente tem muita segurança sobre ele, tá? Porque os R$500 ele vai servir como uma entrada, a gente vai descontar depois no valor do pacote, é só para segurar. Então, as primeiras pessoas que pagarem, a gente vai colocar o QR Code aí no final, elas serão prioridade. Então, são para essas pessoas que a vaga está garantida. Mas assim, Ana, se por algum motivo, depois na hora que a gente se comunicou, conversou, e a gente tem uma equipe que está aqui, na verdade, que vai ficar no atendimento hoje, durante a tarde inteira e amanhã, durante o tempo inteiro, conversando com as pessoas e tirando as dúvidas, mas se, porventura, alguém que deu os R$500 fala assim, putz, não, acho que eu tive, acho que não é isso, tal, enfim, a gente devolve, eu garanto essa devolução dos R$500. Tá? Então, isso é bem importante, que os R$500 é só para a gente poder garantir a vaga. Assim, a gente não tem mais 20, a gente tem 18 vagas, e as vagas acabam rapidamente, porque é um roteiro exclusivo, todas as vantagens que a gente falou agora. Então, quem garantir os R$500, a gente garante a vaga, e a gente vai conversar. Se a pessoa entender lá depois, no final, não, acho que talvez não seja para mim, a gente garante essa devolução dos R$500. E se eu decido de participar do grupo, de viajar com você, o que acontece? Vai ser 17 vagas? Ou eu posso entrar lá na maleta? Entra na maleta ali também, Ana. Ai, gente. E é isso, então. A entrada de R$500 pode ser parcelada, então, em 10 vezes no cartão de crédito de R$ 646,88, ou em 8 vezes no boleto. Então, às vezes tem gente que não tem o limite todo para dar e tal, pode ser também feito no boleto, tá? Isso é legal, né? A gente está distante, né, da viagem, então até chegar a viagem, basicamente já está paga a viagem, né? Então, ou no cartão de crédito em 10 vezes, ou no boleto em até 8 vezes, o que facilita. E uma coisa bacana também, Ana, a gente já congela o câmbio. Né? Então, assim, essa flutuação de câmbio que tem, eu vou pagar em euro, por exemplo, e se aumentar, não, a gente congela no momento da venda. Então, hoje, quem fechar hoje, vai pegar o câmbio de hoje e vai parcelar em reais. Então, se mudar o câmbio, se aumentar o câmbio, por exemplo, não vai ter essa flutuação, a gente congela no momento da compra. Né? E isso já está incluído também. Taxa de IOF, todas as taxas, está tudo incluído nesse valor, Ana. Maravilha. Isso é realmente, né? Evita, digamos, pegadinha depois, né? Exato. E para quem garantir, Ana, após a live aqui, neste momento, a compra, a gente tem algumas condições especiais, tá? Então, isso é só para quem comprar hoje, tá, Ana? Também é importante. Porque, assim, a gente está imaginando que são pouquíssimas vagas e, assim, as vagas vão acabar rapidamente. A gente fez um pré-lançamento, na verdade, para as pessoas que estavam na lista de espera, assim, foi rapidamente que as pessoas compraram. Então, assim, a ideia é que a gente feche um grupo hoje, né? E assim, e quem estiver aqui hoje, quem der os R$500 ali da entrada para poder garantir, a gente tem um kit personalizado, tá? Com a doleira, a mochila, uma garrafa, o
porta-passaporte, que já vai lá no bolo, tá? Então, quem comprar já garante esse kit personalizado. E a gente também vai ter um encontro online com um especialista. Isso é importante, né? Assim, que eu amo viajar. Eu trabalho com turismo há 30 anos, eu conheço mais de 30 países. E toda vez que eu viajo, eu estudo muito o local que eu vou, né? Então, quando eu fui, por exemplo, para a Itália, eu estudei muito a Itália antes de ir, né? Estudei, estou dizendo estudar de verdade. Então, eu estudei a história, estudei os pontos turísticos, estudei tudo que eu queria saber quando eu fosse para a viagem. Então, eu já estava na viagem preparado para o que eu ia ver. E a gente vai fazer um encontro online com um especialista que vai dar uma aula de história para a gente sobre a Itália. Então, assim, a ideia é que a gente vá viajar, mas vá viajar com muito conhecimento. Que a gente vá nos locais e fale assim, eu já sei o que está acontecendo aqui, eu já sei a história do Coliseu, eu sei a história do Vaticano. Então, a ideia é que a gente vai fazer uma aula, e essa aula só vai estar disponível para quem comprar hoje também, tá? Maravilha. Enfim, gente, não vai ser, né, aquele típica viagem, né, só para fazer fotografia, tá, meus anjos? Realmente vai ser uma imersão cultural muito importante, né? E daqui a pouquinho, ok. Vou deixar esse daqui, né, Emerson? Você quer falar mais alguma coisinha? Que daí tem umas perguntas que a gente pode já, que você pode já responder eles, tá? E é isso, apontem a câmera de vocês aí para o QR Code. O QR Code vai cair lá, direto lá para o seu banco, você vai se conectar, faz a entrada de R$ 500 e as equipes vão entrar em contato agora à tarde, já com todo mundo, para a gente poder fazer aí, tirar as dúvidas, fazer as reservas e tudo mais. Mas é importante, Ana, assim, são pouquíssimas vagas que a gente tem, é um grupo muito exclusivo, como a gente viu até agora. Então, assim, só vai poder garantir essa vaga quem fizer a entrada de R$ 500, tá? Porque aí garante a vaga e aí a gente segue aí para todas as dúvidas, o fechamento, reserva, etc. E como o Emerson falou, gente, para quem, né, tá na dúvida, mas assim, eu quero, não sei, lembrem, né, como o Emerson falou para vocês, vocês podem fazer o pagamento dos R$ 500, entendi bem, né, Emerson? Caso eles mudem de ideia, você, né, faz um reembolso, né? Exato, exatamente. É essa segurança, né, que a gente tem. Os R$ 500 vai segurar a vaga, tá? Então, para os primeiros que chegar, então assim, a gente tem 18 vagas. Se você depositar e você for 19, a gente devolve esse dinheiro, tá bom? E assim, a gente também está fazendo uma lista de espera, né? Para a próxima experiência. Então, assim, as pessoas que garantirem a vaga, fez a reserva, fez o pagamento, tá tudo certo. E se tiver gente que ainda vai querer, a gente não vai aumentar o grupo, Ana, porque a ideia não é essa. A ideia é que a gente tenha realmente um grupo exclusivo, pequeno. Se tiver mais pessoas, a gente segura essas pessoas para a próxima viagem, né? Mas é importante que, pensa, a gente falou sobre qual é a melhor época para viajar. Melhor época a gente falou, é a primavera, é maio. Então, quando será a próxima experiência? Daqui a um ano. Então, assim, é bom que as pessoas assim, pensem sobre isso. Né? A gente vai ter uma lista de espera? Teremos, mas para quando será essa lista de espera, entendeu? Quando vai ser a próxima experiência? Então, é importante que as pessoas garantam um lugar agora, né? Bravíssimo, bravíssimo. Emerson, tem várias perguntas aqui. Você quer responder algumas dessas? Vamos lá. Se eu não souber responder também neste momento, tá? Eles Deixa entrar o em modo contato, né? Ok. de contato, exatamente. Para Glaucia, a live, gente, para quem, né, tiver interesse de ver depois, a live vai ficar salva assim, tá bom? Deixa eu ver cá. Ok. A Rebeca está perguntando: se eu quiser no dia 12 pegar um voo para ir para outro país por conta própria, consigo ajustar isso no pacote? A gente consegue ajustar o aéreo, sim, tá? A priori, a gente não gostaria, mas se for necessário, sim, a gente ajusta, sim. Ok. Talvez a gente vai ter que dividir o valor, tá? Então, a gente divide o aéreo do terrestre, mas enfim, a gente ajusta isso se for o caso. Tá, a Eugênia perguntou a mesma coisa, eu também quero essa informação. Então, Eugênia, o Emerson já respondeu você, tá? Tanto a Rebeca como a Eugênia. É possível sim ajustar, né? Fazendo aí de repente uma divisão de valores, tá? A Maria está perguntando: você tem somente essa data? Teria um grupo em junho? Não, esse grupo sai nesta data exatamente. Ok. Papapá.
Não vou nem responder a Viviane. O Otávio perguntou aqui: vocês vão orientar o local, restaurante para almoço? Exatamente. Pensa que a gente está com um guia acompanhando a todo momento, né? A gente, 24 horas, a gente estará assistindo. Né? O que não está incluído, a gente obviamente vai estar junto, enfim, a gente vai estar ali todo mundo junto. A Maria está perguntando o que está incluído no valor, Emerson. Está incluído passagem aérea, hospedagem com café da manhã e nas melhores opções, nos melhores locais. Está incluído todos os passeios, todos os transfers, guia em português, o jantar de despedida, todos os ingressos eu comentei. Cara, o pacote é praticamente completo, assim. O que não está incluído, acho que talvez seja mais fácil perguntar, algumas refeições, tá? Porque no restante está tudo incluído, fica tranquila. Maravilha. A Simone está perguntando: os deslocamentos entre cidades da Toscana são em micro-ônibus ou trem? Micro-ônibus. Ok. Voos são diretos? O voo é direto no São Paulo-Roma e na volta a gente estará com Ita, tá? Na volta a gente vai passar por Roma também, né? Tem uma conexão rápida. Ok. O Otávio está dizendo: eu preciso mostrar essa apresentação para minha esposa. Onde consigo a apresentação? A gente vai colocar lá no grupo. Não sei se o Otávio está no grupo ou não, mas se não ele deixa o contato aqui, a gente envia para você, Otávio, via WhatsApp. Tá, Otávio. Quem não estiver no grupo, no grupo, como a gente pode fazer? Basta fazer com o QR código. Como que eles conseguem entrar em contato com vocês? Vocês podem deixar um comentário que a gente manda também o link, né, Emerson, para eles estarem no grupo, né? A gente também consegue colocar aqui também o link da apresentação, mas deixa o contato que a gente entra em contato depois por WhatsApp. Ok, pessoal? A gente coloca aqui no comentário, eu acho que também na descrição do vídeo tem aí já o lugar para vocês entrarem em contato com eles também, tá? Depois eu vou dar uma controlada, mas deve ter. A Lília está perguntando: é 500 por vaga ou posso fazer para mim e meu marido? Pode ser para você e para o seu marido. R$ 500 é só para garantir a vaga de vocês, tá? Não precisa ser por pessoa. Ok, Lília. Otávio, eu e minha esposa, a entrada é 500 ou 1.000? 500. Pode ser 500, tá? Daí basta avisar que é para 2 pessoas, né? Exato, é isso aí. Ok, Vera, qual o valor? O valor é esse que está na tela aí, na verdade. Vera, então, a entrada de R$ 500 só para a gente garantir o seu lugar e 10 vezes de 646 euros, tá? Esse valor por pessoa, tá? Em apartamento duplo. Perfeito. Gente, é isso, né? O que mais dizer? Venham, né? Venham fazer essa viagem, né? Eu ainda não sei se eu vou estar, né, com o Emerson na viagem, mas pelo menos um jantar eu venho, tá, Emerson? Nem que seja lá em Roma, né? Ah, legal. Só respondendo a Sônia, esse sai de São Paulo, tá bom? Que eu vi que ela colocou no chat, sai de onde? No Brasil, ele sai de São Paulo. Tem mais alguma dúvida, gente? Alguma outra coisa, alguma outra pergunta? Um sonho esse roteiro, é verdade, Fran. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui do Instagram, mas eu acho que não. Esse valor é com aéreo, sim, o valor é com aéreo. É com tudo, na verdade, tá tudo incluído. É. Então tá. Amores, foi um prazer, né, Emerson? Gratidão, tá, aí enfim, pela confiança do nosso trabalho, né, por ter nos chamado para poder, né, ser aí o canal de lançamento desse teu grupo. Estou muito contente, espero realmente que seja uma viagem muito abençoada, tá? Eu tenho muita confiança no teu trabalho, você sabe disso, né? E eu tenho certeza que realmente vai ser uma viagem incrível para, né, para essas 20 pessoas. E que seja somente, né, uma primeira de tantas viagens para a Itália, né? O pessoal gostando do resultado final, daí a gente vai começar a organizar para Calábria, para o sul da Itália, né, para Sicília, para Puglia, tem muita coisa para ser descoberta na Itália, é verdade? Não, é a próxima, né, Ana? Bom, Ana, eu queria te agradecer imensamente pelo apoio. Na verdade, a gente tem uma parceria já de longas datas. A gente sempre está junto a todo momento. Semana passada estávamos juntos na live, inclusive, falando aí dicas de passagem aérea, mas a ideia, na verdade, essa parceria que a gente tem é uma parceria que se perdura. Então, assim,
Essa é uma delas, mas a gente, com certeza, a gente vai para Calábria. Amém, amém, recebemos. Gente, gratidão a vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenhamos, né, colocado aí esse desejo, né, acionado um pouquinho esse desejo de conhecer mais da nossa Itália, né? Realmente vai ser um tour muito especial, tá? E como o Emerson colocou para vocês, não é um tour para qualquer, né, tipologia de pessoa, tá? É realmente para um público que tem aí mais exigência, não é uma viagem de grupo, como é a maior parte das viagens, uma viagem que foi feita com muito amor, com muito cuidado, tanto da parte do Emerson, né, como também com a minha assessoria, tá? Porque realmente eu dei aí, né, eu dei muita atenção para o que ele ia colocar nessa viagem e tenho certeza que vai fazer muita, mas assim, vai ser uma viagem realmente muito incrível para cada um de vocês, tá bom? Gratidão. Emerson, eu vou deixar aqui na descrição, vou dar uma verificada se tem todos os contatos de vocês, para eles poderem entrar em contato, né? E quem for ver a live depois também fica sempre aí aberto, tá? Independentemente se vocês não forem nessa viagem, depois entre em contato novamente com o Emerson, de repente para uma segunda ou para uma terceira viagem. Legal, muito obrigado, Ana. Obrigado a toda a sua audiência, a minha audiência e das pessoas da Polaris. Eu agradeço aí imensamente. Tamo junto aí na Itália. Um abraço, querido. Tchau, Um tchau. bocca in lupo, como se diz em italiano, um bocca in lupo para esse lançamento. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.